Você já percebeu que está se matando limpando coisas que na verdade só deveria tocar uma vez por mês? E não é porque você seja preguiçosa. Não é porque você seja descuidada, nem porque não se importe com a sua casa. É porque colocaram na sua cabeça, há anos, que se não estiver tudo brilhando, impecável e cheirando a desinfetante o tempo todo, então você não é uma boa dona de casa. Porque de alguma forma se instalou a absurda ideia de que o valor de uma mulher em seu lar é medido pelo quão brilhante está o chão e o quão limpos estão os rodapés que ninguém olha. Quantas vezes você já se sentiu mal por ver um pouquinho de poeira em uma prateleira? Por ver uma manchinha em um abajur? Ou porque o espelho do banheiro tinha umas gotinhas de água? Com certeza você já se disse: amanhã eu limpo bem, porque que vergonha se alguém vier e vir isso. E isso, mesmo sabendo que ninguém percebe. Mesmo sabendo que não afeta nada. Mas lá está você, se desgastando, sentindo culpa, com a sensação de que falta fazer mais. De que se não estiver perfeito, então você não cumpriu. Sabe o que é triste? Que a casa nunca vai estar perfeita. Nunca. Sempre vai ter um fiapo que escapou, uma marca de dedo no vidro, uma manchinha mínima que só você vê. E se você vive acreditando que tem que ter tudo impecável o tempo todo, você está se condenando a uma tarefa eterna, cansativa e completamente desnecessária. Porque sim, a casa deve estar limpa, mas não às custas da sua paz mental. Não às custas de que você sinta dor nas costas, de que termine os dias exausta, de que não sobre tempo nem vontade para você. Não às custas de que você sinta que tudo o mais na sua vida pode esperar, mas a limpeza não. Isso não é normal. Isso não é saudável. E acima de tudo, não é justo com você. É hora de romper com essa ideia. De parar de fazer o que não é necessário. De entender que há coisas que não precisam da sua atenção todos os dias, nem todas as semanas. Que ninguém vai vir inspecionar sua casa com luvas brancas, e se viessem, te asseguro que não são pessoas que mereçam ficar. Ouça bem, porque se você continuar limpando essas coisas todas as semanas, está desperdiçando seu tempo, sua energia, seu descanso e sua tranquilidade. Coisas que você poderia investir em você, em ler um livro, em dormir, em sair para caminhar ou simplesmente em não fazer nada. Porque você tem direito a isso também. E por isso hoje quero te contar quais são essas 10 coisas que você pode deixar tranquilas durante todo um mês sem sentir culpa, sem medo de que aconteça algo, e sem carregar com a falsa obrigação de que se não estiverem impecáveis, sua casa não vale. Acredite, quando você ouvir, vai perceber quantas horas você já perdeu limpando o que não é necessário, e o bem que é largar isso. Primeiro, os abajures e lâmpadas. E aqui quero que você seja sincera consigo mesma. Quando foi a última vez que alguém, seja sua vizinha, sua irmã, sua sogra ou qualquer pessoa que tenha entrado na sua casa, parou para olhar seu abajur e disse: nossa, que horror, esse abajur está cheio de poeira. Nunca. Jamais. Porque ninguém olha isso. Ninguém. E mesmo assim, lá está você, subindo numa cadeira toda semana, com um pano na mão, esticando para tirar uma poeira que nem se nota a olho nu. Para quê? Quem te obrigou a acreditar que isso era necessário? Te digo com total honestidade, uma limpeza mensal é mais do que suficiente. Até menos se você quiser, mas vamos deixar uma vez por mês para você ficar tranquila. Com um simples pano seco basta. Não precisa desmontar, não precisa molhar, não precisa ficar louca tirando foco por foco. É uma perda total de tempo fazer isso toda semana. Além disso, te conto uma coisa. Essa poeirinha que se acumula no abajur lá no alto não afeta ninguém. Não muda a luz, não cai na comida, não adoece em seus filhos, não altera sua casa. Está lá, e vai continuar lá. Mas você decide se quer estar sacrificando seus minutos de descanso por algo que não muda em nada a vida de ninguém. Imagine tudo o que você poderia fazer com esse tempo que você perde toda semana limpando abajures. Minutos que viram horas no mês. Horas que você poderia usar para você. Para ver uma série, para tomar um banho tranquilo sem pressa, para tomar um café sem se sentir apressada, ou simplesmente para sentar e não fazer nada, que isso também vale. Então, da próxima vez que você sentir aquela vozinha interna dizendo deveria limpar os abajures, responda: não, hoje não é dia. É uma vez por mês e ponto. E você vai perceber que não acontece absolutamente nada. Sua casa continua estando igualmente bem. Ninguém percebe, ninguém comenta, e você fica com uma pendência a menos e com uma pequena vitória diária sobre esse perfeccionismo absurdo que te fizeram carregar. Segundo, os rodapés.
Aquela parte esquecida e silenciosa da casa que parece ter o único propósito de acumular poeira. E aqui te digo direto, sim, acumulam poeira, mas não se nota. Não se vê. Ninguém repara. Ninguém vai na sua casa, se agacha e começa a inspecionar a borda entre a parede e o chão como se fosse um detetive da limpeza. Ninguém. E se alguém fizer isso, sinceramente, essa pessoa tem tempo demais livre ou é muito mal educada. Mas lá está você, todas as semanas, arrastando um pano, agachada, percorrendo as bordas de toda a casa, porque sente que se não fizer isso, sua casa está suja. E não, não está suja. Está vivida. Está normal. Porque nenhuma casa real, de gente que vive, respira e faz sua vida ali, está impecável de ponta a ponta todos os dias. E sabe o que é pior? Que a poeira dos rodapés não levanta sozinha. Não flutua, não vai para as camas, não entra na comida. Está ali, grudada, acumulada. E com uma boa passada por mês, com um pano seco ou levemente umedecido, basta. Sai em 5 minutos e pronto. Você não precisa ficar se arrastando todo sábado, sofrendo nas costas, sentindo que se não fizer isso é desorganizada ou descuidada. Além disso, e isso é importante, limpar obsessivamente os rodapés não faz sua casa parecer mais limpa. Te garanto. A sensação de limpeza está no chão, nas superfícies onde você apoia coisas, nos lugares que a vista alcança sem esforço. Ninguém entra numa casa e diz: "Uau, que limpeza, olha esses rodapés impecáveis." Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Então, solte isso. Permita-se deixar para uma vez por mês. Marque no seu calendário se quiser, faça no primeiro domingo de cada mês e esqueça nos outros 29 dias. Você vai se sentir liberada. Vai economizar tempo, esforço e, principalmente, essa pressão absurda de querer ter até o último cantinho brilhando. Porque uma casa limpa não é aquela que brilha até nos cantos, mas sim aquela que se aproveita e se vive sem estresse. Terceiro, os filtros do exaustor da cozinha. Este é um daqueles pontos onde muitas donas de casa se tornam obsessivas sem necessidade. Porque claro, como está na cozinha, onde se cozinha diariamente, onde há vapor, gordura e odores, a gente sente que se não estiver impecável o tempo todo, a cozinha está suja. Mas aqui vai a verdade, não é preciso limpá-los toda semana. Não só é desnecessário, é absurdo. Esses filtros são feitos para acumular gordura e partículas, sim, mas não para você se tornar escrava deles. Na verdade, limpar os filtros semanalmente não muda nada. Porque a menos que você cozinhe frituras todos os dias ou faça churrascos dentro da cozinha, a gordura e a sujeira não se acumulam a um nível perigoso em tão pouco tempo. E falo isso com conhecimento. A grande maioria das manchas e restos que você vê não afetam o funcionamento do exaustor nem contaminam sua comida. O único resultado de limpar esses filtros todas as semanas é desgastar você e reduzir a vida útil das peças. Porque sim, tanto desengordurante e tanta manipulação acabam danificando os materiais. E sinceramente, ninguém vai olhar para ver como estão esses filtros. Nem sua sogra, nem sua amiga maníaca por limpeza, nem ninguém. Está lá em cima, fora da vista. E como eu disse, se não estiver pingando gordura nem fazendo barulho estranho, uma limpeza profunda por mês basta. E quando digo limpeza profunda, não me refiro a uma operação cirúrgica de horas. Você só precisa desmontá-los, colocar em água quente com um bom jato de desengordurante ou detergente forte, deixar de molho um tempo, passar uma escovinha ou uma esponja e secar bem. Pronto! Ficam como novos e você não precisa mexer neles por 30 dias. No restante do mês, esqueça que eles existem. Não pense mais nisso. Ninguém vai checar e não afeta em nada a limpeza geral da sua cozinha. Pare de se castigar com tarefas que só somam cansaço e que não mudam absolutamente nada na percepção de ordem e limpeza da sua casa. E o melhor é que quando você perceber o quão desnecessário era fazer isso toda semana, vai sentir uma paz enorme. Porque é assim que se começa a recuperar tempo e energia, parando de fazer o que não é necessário, soltando essas obrigações invisíveis que só te sobrecarregam e não te acrescentam nada. Então já sabe, filtros, uma vez por mês, e pronto. Quarto, as persianas. Outro daqueles pontos que parecem gritar limpa-me, só na sua cabeça. Porque, sejamos honestas, ninguém entra na sua casa e chega perto para tocar nas persianas e ver se tem poeira. Ninguém. E mesmo assim, lá está você, semana após semana, batalhando com elas como se fossem vitrines de exposição. Passando pano folha por folha,
gastando minutos preciosos do seu dia numa tarefa que você perfeitamente poderia fazer uma vez por mês sem problema algum. Digo isso porque eu também fazia, e é uma perda monumental de tempo. Você pode passar um espanador rápido toda vez que fizer a limpeza geral se quiser, em menos de 2 minutos, sem parar, sem obsessão. Mas limpá-las a fundo, ou seja, abrir, baixar, passar pano úmido ou desengordurante se forem de cozinha, e deixá-las impecáveis. Isso só precisa ser feito uma vez por mês. E te asseguro que não vai se acumular uma montanha de poeira em 30 dias. Elas não vão ficar cinzas, nem vão soltar terra toda vez que subir ou descer. Porque a verdade é que a poeira se assenta muito devagar, e quando as janelas estão fechadas, nem tanto assim. Aposto que se você parasse de limpá-las por 2 semanas agora, ninguém notaria. E essa é a prova de que fazer isso o tempo todo não faz sentido. Além disso, o problema de limpar persianas com frequência é que você acaba danificando o material. A água e os produtos de limpeza, por mais suaves que sejam, com o tempo deterioram a pintura, apagam a cor e afrouxam as cordas ou mecanismos. Tudo por uma suposta necessidade que nem existe. Então faça um favor a si mesma. Marque um dia por mês para limpá-las bem e esqueça delas pelo resto do tempo. Não fique olhando toda semana, não arrume desculpas para baixar a persiana no meio da tarde e passar pano, porque estava sol e dava para ver as bolinhas de poeira. Não. Pare de se submeter a essa pressão invisível de ter tudo perfeito sempre. A casa está para ser vivida, não para ser um fardo. E o melhor é que, quando começar a largar esses hábitos desnecessários, vai perceber quantas horas você desperdiçou em coisas que ninguém valoriza e que você mesma transformou em obrigação. A limpeza das persianas é uma delas. Então, a partir de hoje, permita-se esse descanso. Porque ninguém vai valorizar mais sua casa por ter persianas brilhando todo dia, mas você vai valorizar ter tempo para si. Quinto, os móveis que você quase não usa. E aqui quero que você pense um momento. Visualize aquela comoda que você tem no quarto de hóspedes. Aquela mobília do corredor onde não se guarda nada importante. Aquela mesinha de canto onde tem um vaso com flores secas ou artificiais há meses. Quantas vezes por semana alguém passa para tocar nesses móveis? Quantas vezes alguém senta neles, apoia algo ou sequer olha para eles? A resposta é quase sempre a mesma. Nunca. E mesmo assim, lá está você, pano na mão, limpando semanalmente, como se fossem os móveis principais da sala ou a mesa da cozinha onde todos comem diariamente. Como se disso dependesse que sua casa esteja arrumada. Mas não depende disso. De fato, ninguém, absolutamente ninguém, repara nesses móveis. Nem suas visitas, nem sua família, nem você mesma, salvo quando decide limpá-los. E eu entendo, porque todas nós aprendemos essa ideia de que, se está na casa, tem que manter impecável. Mas sabe de uma coisa? Nem tudo que está na sua casa merece seu tempo toda semana. Há coisas que só precisam de um cuidado mensal. E esses móveis que ninguém usa, que não são tocados, que não são abertos, são um desses casos. Acumulam poeira, sim. Mas não a um nível catastrófico em apenas 7 dias. Não vão infectar a casa, não vão sujar as paredes, não vão provocar alergias. Essa poeira fica lá, tranquila, sem incomodar ninguém. E se você decidir limpá-la uma vez por mês, está perfeito. Sério. Ninguém vai entrar na sua casa e apontar o dedo porque aquele móvel do canto tem uma camada microscópica de poeira. Porque ninguém vai olhar. E o grande problema é esse. Fizeram você acreditar que até os móveis que não são usados têm que estar prontos para uma inspeção imaginária que nunca acontece. Que se você deixar aquele aparador sem limpar uma semana, toda a ordem da casa desmorona. E não é assim. A limpeza diária ou semanal deve se concentrar nas áreas que realmente são usadas. Cozinha, sala de jantar, banheiros, quartos onde se dorme. Todo o resto pode esperar, e muito. Então eu te convido a largar essa obrigação. Deixe esses móveis em paz. Passe um espanador rápido, se quiser, de vez em quando, mas a limpeza profunda, aquela de passar pano úmido, tirar enfeites, espanando e organizando de novo, faça uma vez por mês. E quando fizer, dedique alguns minutos sem pressa. O que você antes fazia toda semana de forma pesada e sem sentido, agora se transforma em uma tarefa rápida e sem estresse. E o melhor de tudo é que nada vai desabar por isso. Quando você começa a perceber essas coisas, o quão desnecessárias são certas tarefas, você se liberta. Porque você não limpa mais por obrigação cega, mas com bom senso.
E acredite, sua casa vai continuar limpa, e você muito mais tranquila. Sexto, os eletrodomésticos por fora. Esse ponto é um dos mais absurdos na rotina de limpeza que muitas de nós temos gravada na cabeça. Vamos falar claro: micro-ondas, liquidificador, torradeira, batedeira, cafeteira, aqueles aparelhos que estão ali, na cozinha, ocupando espaço, e que você sente que tem que estar impecáveis o tempo todo, brilhando, sem uma marca, sem uma impressão digital, como se sua cozinha fosse um cenário de televisão. E sabe de uma coisa? Não precisa. A menos que estejam visivelmente sujos, ou seja, que tenha caído molho, que tenha restos de comida grudados ou uma mancha de gordura evidente, não há nenhuma razão lógica para limpá-los todos os dias, nem sequer toda semana. Só precisam de uma boa limpeza profunda uma vez por mês. Por quê? Sejamos sinceras. Pra quê? Pra quem? Quem entra na sua cozinha e começa a inspecionar se a torradeira tem poeirinha ou se o micro-ondas tem uma marquinha mínima na tampa? Ninguém. Nem você mesma quando está com pressa pela casa. O pior é que muitas vezes eles nem estão sujos. Mas por costume, por essa ideia de que tem que fazer porque sim, você passa o pano e perde minutos do seu dia, quando na verdade não precisava. E não é só perda de tempo, é também um desgaste desnecessário. Porque os eletrodomésticos, com tanta limpeza diária e tanto produto químico, acabam perdendo cor, riscando, afrouxando botões e ficando opacos. O que você supostamente faz para mantê-los bonitos, na verdade, acaba deteriorando-os mais rápido. Então, o razoável, o sensato, é o seguinte: se estiverem sujos visivelmente, limpe-os. Se não, deixe-os em paz. Não precisa passar pano todos os dias nem ficar preocupada com cada marquinha. E uma vez por mês, faça uma limpeza completa. Passe um pano úmido com um pouco de detergente ou desengordurante suave, seque bem e pronto. Simples assim. A grande mentira que nos venderam é que uma cozinha limpa é uma cozinha sem uma única mancha, sem um único dedo em um eletrodoméstico. Mas a verdade é que uma cozinha limpa é uma cozinha organizada, sem restos de comida à vista, com superfícies livres e sem odores desagradáveis. Os eletrodomésticos não precisam brilhar como se fossem novos o tempo todo. Eles precisam funcionar bem e estar razoavelmente limpos. Só isso. Então não se escravize mais. Não perca minutos valiosos do seu dia limpando o que não precisa ser limpo. Use esse tempo para você. Porque seu bem-estar vale muito mais do que um liquidificador brilhante. Sétimo, as grades de ventilação. E aqui quero que você seja honesta consigo mesma. Quantas vezes na vida você já foi à casa de alguém e ficou olhando as grades de ventilação? Quantas vezes você entrou numa cozinha, num banheiro, ou num corredor e parou para observar se aquela grade tinha poeira? Com certeza nunca. E o mesmo acontece na sua casa. Ninguém olha para elas. Ninguém repara. Ninguém chega perto para ver se tem uma camada de poeira ali. Ninguém. Mas lá está você, semana após semana, subindo em uma cadeira ou esticando o braço com a vassoura, lutando para passar um pano ou aspirador em algo que, sinceramente, poderia esperar sem problema. Por quê? Porque, embora acumulem poeira, essa poeira fica ali grudada, não voa por toda a casa nem afeta a qualidade do ar de forma dramática em uma semana. De fato, na maioria dos lares passa um mês inteiro e a grade continua igual, sem que ninguém perceba. E claro, como está lá em cima, como parte da casa, a gente sente que deveria limpar frequentemente, porque senão, a casa está suja. Mas te repito, não. Uma limpeza mensal é mais que suficiente. Basta passar o aspirador se você tiver, ou um pano úmido se preferir, e pronto. Não precisa desmontar, lavar na pia, nem ficar esfregando cada frestinha com um cotonete. Essas coisas você vê em vídeos de limpeza extrema, não em casas normais onde as pessoas vivem e têm outras prioridades. Além disso, a poeira que se acumula nas grades não é grave. Não é a poeira que afeta o ambiente da casa, nem a que seus filhos respiram, nem a que entra na comida. É poeira que fica grudada ali, estática, porque as correntes de ar aprendem. E eu te asseguro que esperar 30 dias para limpá-la não vai causar uma emergência sanitária no seu lar. E o melhor de tudo é que quando você decide parar de se preocupar com isso, ganha tempo e tranquilidade. Porque essas pequenas tarefas, que parecem não consumir nada, vão se acumulando e acabam te cansando. Tiram minutos de descanso, obrigam você a parar o que está fazendo e te mantêm num estado constante de tenho isso pendente. E isso, a longo prazo, cansa. Então, chega.
Uma vez por mês. Aspirador, pano úmido e pronto. E o resto do tempo, nem olhe para elas. Não fique procurando poeira onde ninguém vê. Porque sua casa é para ser vivida, não para se submeter a uma lista de tarefas que ninguém aprecia, que ninguém exige de você e que só te sobrecarregam. 8º, os tapetes pequenos. E aqui, amiga, quero que pare um segundo e pense quantas vezes você já se viu de joelhos sacudindo, aspirando ou lavando aqueles tapetes pequenos que você tem na entrada, no banheiro, na cozinha, no corredor, como se fossem peças de museu, como se a harmonia da sua casa dependesse do estado deles. E eu entendo, porque todas nós fomos ensinadas a acreditar que a limpeza se nota nos detalhes, que se há um tapetinho sujo, a casa está suja. Mas vou te falar a verdade, sem rodeios, não precisa ficar em cima deles o tempo todo. A menos que tenha um derramamento, que caia um café, que seu pet faça uma bagunça ou que alguém entre com os sapatos sujos, você não precisa limpá-los toda semana. Nem se fale daqueles tapetes que ficam em cantos onde ninguém passa, ou que têm apenas função decorativa. Esses, honestamente, podem sobreviver até mais de um mês sem que aconteça nada. Porque sejamos claras, a poeira que cai sobre um tapete pequeno não é diferente da que cai no chão. Mas aí está a armadilha. Como você não pode ver quanto pó realmente tem, sua cabeça começa a imaginar. Você começa a pensar que deve estar sujo, que certamente tem migalhas, que sabe-se lá o que acumulou, e então acaba sacudindo ou aspirando por precaução. Por aquela simples ideia de melhor prevenir. E esse melhor prevenir é que te deixa cansada, ocupada com coisas que nem importam. Porque a realidade é que ninguém, nem você mesma, nota a diferença entre um tapete pequeno que é sacudido uma vez por semana e um que é sacudido uma vez por mês, a menos que ele tenha realmente uma mancha ou algo em cima. De fato, limpá-los tão frequentemente desgasta mais o tapete do que a suposta sujeira que você está tirando. As fibras se soltam, as cores apagam e eles acabam parecendo velhos muito antes da hora. E tudo porque você não conseguiu largar esse hábito desnecessário. O sensato é o seguinte: uma vez por mês, aspire bem ou sacuda com força lá fora. Se tiver tempo e quiser se dar esse prazer, passe um pano úmido em algum canto. E pronto. Em 5 minutos fica como novo. E no resto do mês, deixe-o tranquilo. Não fique procurando migalhas microscópicas, nem revisando cada vez que passa por perto. E se houver uma mancha evidente ou um acidente, claro, aí sim, limpe na hora, como tudo. Mas isso é exceção, não regra. Você não pode viver como se todo dia fosse acontecer um desastre sobre cada tapete da sua casa. Porque essa mentalidade rouba seu tempo, energia e tranquilidade. Além disso, vou te dizer algo que ninguém diz: um tapete pequeno com um pouco de poeira não transforma sua casa em um caos. Não arruína seu ambiente, não põe sua família em risco, não gera doenças. A obsessão pela limpeza extrema sim te esgota, te estressa e te rouba a vida. Então diminua a importância desses tapetes. Que eles não mandem na sua rotina. Que não sejam eles a decidir se você tem tempo para descansar ou não. Deixe-os viver, como dizemos em casa. Deixe-os ser tapetes, cumprir sua função e esperar a hora da limpeza quando realmente precisarem. Porque sua casa é para ser desfrutada, não para que esses tapetinhos pequenos mandem no ritmo. Largue esse peso, amiga. Uma vez por mês, e ponto. Ninguém vai notar a diferença, mas você vai sentir o alívio. 9. As paredes. Aqui tem um mito enorme que está gravado e que faz a gente gastar tempo e energia sem sentido. Sim, claro que as paredes ficam sujas, principalmente em casas com crianças pequenas, pets ou muito movimento. As paredes são aquelas grandes superfícies brancas ou coloridas que parecem estar lá para mostrar que a casa está suja se tiver uma manchinha ou uma marca. Mas a verdade é que você não precisa limpá-las toda semana, nem mesmo com regularidade rígida. Sabe por quê? Porque as paredes, em geral, não sujam tão rápido nem tão visivelmente quanto pensamos. Sim, acumulam poeira nos cantos, podem ter marcas de mãos ou dedos em alguns pontos, ou alguma mancha de vez em quando. Mas isso não significa que cada centímetro da parede precise ser esfregado semanalmente. Uma vez por mês é mais do que suficiente. Nesse momento, com um pano úmido, não precisa usar produtos abrasivos nem esfregar como se sua vida dependesse disso. Você faz um percurso rápido pelas áreas onde realmente se nota a sujeira. Em volta dos interruptores de luz, perto das maçanetas das portas, nos cantos onde acumula poeira ou nas áreas onde as crianças costumam apoiar. E aqui é fundamental que você entenda uma coisa:
limpar paredes todos os dias ou toda semana não é só perda de tempo, mas também pode danificar a pintura ou o acabamento. O uso constante de panos úmidos e produtos de limpeza fortes pode acabar descascando ou desgastando a parede, fazendo com que você tenha que pintar de novo antes do esperado. Além disso, a percepção de limpeza em uma casa não se baseia em ter paredes perfeitamente imaculadas. Ninguém entra na sua casa e diz que paredes impecáveis, nem para inspecionar, a menos que esteja procurando um motivo para criticar. A limpeza que importa está no chão, nos móveis, nas superfícies de uso frequente. Então faça um favor a si mesma e deixe as paredes em paz a maior parte do tempo. Quando você vir uma mancha que realmente é visível ou uma marca que não sai com pano seco, aí sim, haja. Mas não transforme a limpeza das paredes em uma tarefa rotineira que rouba minutos valiosos toda semana. O que essa obsessão traz é cansaço, frustração e uma lista interminável de coisas pendentes que nunca acabam. Em vez disso, se você se permitir limpar as paredes só uma vez por mês, vai se libertar dessa carga e vai perceber que sua casa continua limpa e arrumada. Porque, lembre-se, uma casa limpa é aquela que se sente confortável e agradável, não aquela que parece uma galeria de arte em cada parede. Então, deixe-as tranquilas, passe aquele pano uma vez por mês, foque no que realmente importa e aproveite mais tempo para você. Porque não há nada mais valioso que sua paz mental e seu bem-estar no lar. E 10º, o interior dos armários da cozinha e do banheiro. Aqui quero que você pare para pensar. Você realmente acha necessário limpar essas áreas toda semana? Porque é algo que muitas fazemos quase por inércia, quase por medo de que alguém note algo ou que os armários ficam sujos. Mas a realidade é bem diferente. Os armários, especialmente os da cozinha e do banheiro, são feitos para guardar coisas, protegê-las da poeira e da sujeira externa. A maioria tem portas, prateleiras fechadas ou gavetas, que evitam que a poeira se acumule rapidamente. Eles não ficam expostos como mesas, pisos ou bancadas onde derramam comida ou cai poeira o tempo todo. Então, se não houver derramamentos evidentes, nem restos de alimentos, nem produtos caídos que tenham deixado manchas, não há necessidade de abrir e limpar esses armários toda semana. Isso só te gera uma carga mental e física que não contribui em nada para a limpeza geral da sua casa. O que é eficaz e suficiente é dedicar um dia por mês para fazer uma limpeza profunda nesses interiores. Tire tudo, sim, tudo. Aproveite para revisar datas de validade, jogar fora o que estiver vencido ou estragado, e limpe todas as superfícies internas com um pano úmido. Não é preciso usar produtos abrasivos, um pouco de água morna e sabão neutro já basta para eliminar a poeira e qualquer resto invisível. Quando terminar, organize tudo novamente com calma, arrumando os produtos, alimentos ou utensílios de forma que seja fácil encontrar o que você precisa sem criar bagunça. Isso não só economiza seu tempo, mas também ajuda a manter melhor controle sobre o que você tem, evitando comprar coisas em excesso ou deixar produtos vencidos. Esse ritual mensal não só mantém os armários limpos, como também reduz o estresse diário porque você sabe que não precisa se preocupar em abrir esses espaços o tempo todo e encontrá-los sujos ou desorganizados. Além disso, é um momento perfeito para fazer uma revisão geral das suas coisas e otimizar o espaço. E acredite, limpar esses interiores toda semana ou a cada 15 dias só vai te esgotar e fazer você ver a limpeza como uma carga insuportável. Por isso, deixe esses armários tranquilos a maior parte do tempo. Confie que uma revisão mensal é suficiente para manter tudo em ordem e sem sujeira acumulada. No final, o que importa é que seu lar seja um espaço para desfrutar, não para ficar presa numa lista interminável de tarefas impossíveis. Então respire, relaxe e organize essa limpeza profunda uma vez por mês. Isso é tudo o que você precisa. Então, já sabe. Pare de se castigar limpando todos os dias coisas que não precisam. Porque essa ideia de que uma casa perfeita é sinônimo de ser uma boa dona de casa é uma armadilha que só rouba sua energia, seu tempo e sua saúde. Você não precisa correr todo dia atrás de cada motinha de poeira, de cada manchinha quase invisível, de cada cantinho que quase ninguém vê. Sua casa não precisa brilhar como uma vitrine para valer, para ser um lugar onde se sinta bem-estar, onde se respire calma e se desfrutem momentos em família. Você merece tempo para você. Para descansar sem aquela vozinha que diz já limpou tal coisa. Para aproveitar sem sentir culpa por deixar passar um dia, 2 ou até uma semana sem limpar os rodapés ou aquela lâmpada que nem parece suja. Você merece ter espaço para ser mulher, mãe, amiga, profissional, sonhadora,
e não só uma máquina de limpar e arrumar sem descanso. E se alguém se atrever a te criticar por não ter os rodapés reluzentes ou por não limpar toda semana até o último cantinho, que pegue um espanador e faça ele mesmo. Porque essa pessoa não sabe o que significa manter uma casa, não entende que por trás de cada tarefa há uma vida, uma família, emoções, cansaço. Não permita que a opinião dos outros roube sua tranquilidade nem sua alegria. O mais importante é que você esteja bem, que viva seu lar com paz e sem pressões absurdas. Que possa olhar ao redor e dizer: isso está limpo, está bom, e eu estou feliz. Porque no final do dia, a limpeza não é um castigo nem uma obrigação insuportável. É só mais uma parte da vida que deve estar a serviço do seu bem-estar, e não o contrário. Se gostou deste vídeo, se sente que ele ajudou a aliviar um pouco esse peso que você carrega, compartilhe com outra mulher que também precise ouvir isso. Que ela saiba que não está sozinha, que não precisa ser perfeita para valer. Que pode limpar de forma inteligente, para viver melhor. Porque limpar é importante, sim, mas sua paz mental, seu tempo, sua energia e sua felicidade são muito mais. Nunca esqueça disso. Cuide-se, ame-se e lembre-se que seu lar é seu refúgio, não uma prisão de tarefas intermináveis.